Aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, ainda é Natal. Nós podemos ainda desejar uns aos outros Natal, porque estamos na oitava do Natal. Então estamos vivendo todos esses dias como um único dia. É verdade que se você der Feliz Natal para as pessoas hoje, elas vão olhar meio com um sorriso de canto, como que, nossa, será que ele não percebe que Natal já passou? Eu sempre faço essa experiência, eu sempre tenho essa experiência, isto é, eu dou Feliz Natal e as pessoas olham para mim como o padre Talelé, se esqueceu. Por quê? Porque para muitos lá fora, o Natal, no máximo, é um dia. Mas nós sabemos que o Natal é a festa da manifestação de nosso Senhor. E que esta festa, nós a vivemos nas várias manifestações a respeito das quais nós iremos meditar. Por exemplo, agora, Santa Maria Sagrada Família, Santa Maria Mãe de Deus, Epifania e o batismo do Senhor. E que vivemos tudo isso intensamente nesta oitava, isto é, na oitava vivemos tudo isso mais do que nunca. Então estamos ainda no dia de Natal e a igreja, nós envoltos nas luzes natalinas, a igreja nos dá a ocasião de nós celebrarmos a festa de São João, apóstolo e evangelista. E é tão propícia esta celebração no tempo natalino. Por quê? Porque nós estamos contemplando a manjedoura, os presépios, e elas nos mostram um menino, que nasceu um menino. Mas São João, ele vai com muita propriedade, mais do que até os outros evangelistas, ele vai dizer quem é esse menino. Não apenas que é um menino que nasceu em Belém, mas que esse menino, como nós ouvimos aqui na primeira leitura de hoje. Caríssimos, o que era desde o princípio, isto é, aquele que existe desde o princípio, desde sempre, nós ouvimos, nós vimos e tocamos. São João, ele está
espantado, admirado, abismado. E para aquele povo que era tão estranha essa afirmação, que no máximo poderiam conceber um Deus que se disfarçasse de homem, São João vai mostrar que não, nós o ouvimos, vimos e tocamos. De fato, a vida manifestou-se, e ele repete novamente, nós a vimos e somos testemunhas, e a vós anunciamos a vida eterna. Esta vida, nós vimos, ouvimos, tocamos, e ele é a vida eterna, que estava junto do Pai, e que se tornou visível para nós. Isto que vimos e ouvimos, nós anunciamos para que tenhais comunhão conosco. E nós escrevemos estas coisas para que a nossa alegria fique completa. Então São João, ele vai afirmar, ele enfaticamente, que aquele menino é Deus feito homem que veio nos visitar. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O mesmo São João que vai dizer isso no início do seu evangelho. Então essa verdade, meus santos, que nós não podemos nos esquecer. E por mais que nos pareça óbvia, não poucas vezes, ela desaparece do nosso universo meditativo. Nós ficamos refletindo sobre o Natal apenas, no máximo, no aspecto de beleza, algo singelo, delicado, um menino deitado na manjedoura, um menino deitado em um coxo, e a mãe daquele menino. Mas lembremos-nos, meus santos, o Natal não é apenas a lembrança de um menino que nasceu lá em Belém, mas é a proclamação da verdade de que Deus entra na história, de que Deus entra neste mundo, de que Deus se faz homem, de que Deus, amor, veio habitar entre nós. É uma outra realidade. Deus entra no mundo, eu não estou mais sozinho. Deus entra no mundo porque me ama, Ele é por mim, Ele é Emanuel. Isso muda, quando a gente medita sobre essa realidade, isso muda o nosso coração, a nossa perspectiva, a nossa maneira até de lidar com as dificuldades da vida, porque Deus entrou neste mundo, revestiu-se da minha humanidade, para que eu seja revestido da sua divindade. Deus entrou nesse mundo para ser como os homens, para que os homens possam ser como Deus. E Ele fez isso porque me ama, porque me quer junto dEle. Nossa, como isso muda o nosso olhar e o nosso relacionamento com esse Deus que tanto me ama e que vem para a minha salvação. Pois bem, São João então, o discípulo amado, o discípulo tão próximo e tão íntimo de nosso Senhor, aquele que reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus na última ceia, e somente aquele apóstolo que permaneceu fiel aos pés da cruz, aquele que correu mais do que Pedro, tá bom, ele era mais jovem, correu mais do que Pedro, mais rápido do que Pedro, mas aquele que primeiro acreditou, que diz aqui, no evangelho de hoje, que Maria Madalena, ela viu, mas ela não tinha ainda compreendido. Diz que ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, São João, e lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Então Maria Madalena tinha achado que o corpo de Jesus tinha sido roubado. Ela não tinha crido ainda na ressurreição. Vão os dois correndo.
Pedro e João. João chega primeiro, mas não entra, não ousa. Deixa Pedro primeiro chegar, para Pedro primeiro entrar. Desde o início, os apóstolos são católicos. Primeiro é Pedro, é o Papa, é o chefe. Então ele espera. Pedro entra, diz aqui, versículo 4. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro, chegou primeiro ao túmulo, olhando para dentro, viu as faixas no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Entrou então também o outro discípulo, São João, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Não fala aqui de Pedro, se ele tinha acreditado ainda, mas João viu e acreditou. Pois bem, meus irmãos, João ensina que só permanece fiel quem permanece no amor. Por isso que ele permaneceu e foi o único apóstolo a permanecer aos pés da cruz. Que só quem é tocado pelo amor de Deus compreende os mistérios de Deus. Então nós precisamos pedir a nosso Senhor neste Natal, que nos conceda esta graça, para que nós o reconheçamos. É esta graça, para este santo tempo, que nós reconheçamos Jesus, que nós testemunhemos Jesus, mas a partir do amor experimentado, não apenas a partir de uma realidade intelectiva, mas de uma experiência. Eu creio, por isso eu amo, e eu amo, por isso eu creio. E o amor vai me levar a uma compreensão cada vez mais profunda de Deus, e a capacidade de testemunhá-lo cada vez mais, e deixar que Ele transforme a minha vida. Porque é claro, meus irmãos, se nós conhecermos o amor de Deus, nós não teremos medo dele e nos deixaremos transformar. Isto é, um amor profundo, uma fé profunda que se entrega. Não é São João que diz que o amor afasta todo medo, que o amor afasta todo temor? Nós precisamos reconhecer, e isso é o início da cura, que existe no coração de todo crente um medo de Deus, de não querer se entregar totalmente, de não se deixar transformar completamente. Queremos ser transformados. Nossa, se eu pedisse aqui, levante a mão quem quer ser transformado por Deus, todo mundo levantaria a mão. Mas todo mundo levantaria a mão, talvez porque não estivesse consciente a que consequências levará essa sua atitude. Deixar-se transformar por Deus, deixar-se ser tocado pelo amor de Deus, significa perder o controle de tudo. E dar o controle de toda a vida a Deus. Que Ele transforme a minha vida. Ora, meus irmãos, para isso nós precisamos crer e amar profundamente nosso Senhor, para que o temor seja afastado. Para que nós digamos também como São João, na sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 16... Nós reconhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nele. Nós reconhecemos, nós olhamos então para o menino e dizemos:
nós reconhecemos o amor que Deus tem por nós. Deus amou tanto o mundo que nos enviou o seu Filho. E Deus amou tanto o mundo que se fez um de nós. Nós reconhecemos o amor que Deus tem por nós. E nós cremos nele, nós cremos nele, no seu amor. E por isso, não teremos medo de nos deixar transformar. Então, crer no amor de Deus. Que não apenas, repito, olhando para a manjedoura, olhando para o presépio, sejamos encantados por uma paisagem bucólica, uma paisagem cheia de ternura e simplicidade. Não apenas, nem de longe principalmente, mas que olhemos para a manjedoura, que olhemos para o presépio e vejamos o amor de Deus. E queiramos também mergulhar neste amor, para que, assim como São João, nós possamos permanecer aos pés da cruz, não abandonar a cruz na nossa vida. E assim como São João, possamos ter um conhecimento profundo de Deus, sejam letrados ou iletrados, mas um conhecimento profundo de quem ama nosso Senhor, de quem é amigo de nosso Senhor, de quem é amiga de nosso Senhor, de quem reclina a cabeça sobre o peito de nosso Senhor. É uma realidade que nós precisamos experimentar. Peçamos então, meus irmãos, hoje, nesta oitava de Natal, na festa de São João, apóstolo e evangelista, peçamos a Nossa Senhora que ela interceda por nós, para que ela nos ajude a guardar no nosso coração essa palavra que se fez carne. Que ela nos ajude a guardar com amor esta palavra, para que nós possamos, assim como São João, testemunhar com a vida e com a palavra o amor de Deus se fez carne e habitou entre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.